Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez é com essa obra maravilhosa chamada A Face Oculta da Medicina, de Paulo César Frutuoso. Em uma resenha atrás, eu falei sobre Médiuns ou Alienígenas, que é uma obra do mesmo autor. Dessa vez, eu venho trazendo para vocês essa obra, A Face Oculta da Medicina. Já separei aqui alguns trechos, porque especialmente eu vou tentar falar da melhor maneira possível sobre essa obra, porque ela merece realmente uma atenção muito especial. A Face Oculta da Medicina. Nós vamos descobrir durante essa resenha o porquê desse título, como essa obra entrou na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o autor. Quem não me segue ainda no Fran Almeida 76, que é meu Instagram, vai estar lá as fotos, né, com o autor, ele me dando autógrafo, né, e eu com ele, em que ele teve a oportunidade de vir aqui em Teresina, Piauí, apresentar não só a obra, como também apresentar o seu trabalho com experiências, né, com espíritos materializados. E é sobre essa temática que eu vou falar para vocês o que trata dessa obra, que é A Face Oculta da Medicina. O autor, como eu falei para vocês, é o Dr. Paulo César Frutuoso. Aqui já na capa já tem a apresentação sobre ele. Vou falar aqui rapidamente um resumo sobre ele, que ele formou-se em medicina. Ele trabalha na Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. Ele é mestre em cirurgia gastroenterológica, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica e mastologia, com período de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Então a gente já vê que o currículo dele é muito assim, denso em relação aos estudos e experiências em tratamento com pacientes com câncer, né? Como vocês podem ver. Ele ingressou no grupo kardecista no lar de Frei Luiz em 78, quando ele ainda era estudante de medicina. E durante 37 anos ele pôde observar, estudar e presenciar experiências, né, com espíritos materializados, principalmente, especialmente em relação à cura de pacientes considerados graves e para a medicina tradicional, convencional, que não havia cura, né? Então esses pacientes iam até a casa lá de Frei Luiz, que é uma instituição beneficente, entre outras coisas, como já falei na outra resenha anterior. É um educandário social em que eles também acolhem crianças, adolescentes, e que faz um trabalho muito lindo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a instituição, para eu não me alongar no vídeo, já que eu vou tratar especialmente dessa obra, vocês podem entrar no site do Lar de Frei Luiz, conhecer um pouco sobre o trabalho que é realizado lá, sobre a história do Frei Luiz. Por falar nisso, aqui está uma foto do Frei Luiz. É um frei católico que fundou essa instituição e, curiosamente, lá abriga não só os conhecimentos espiritualistas ou kardecistas, mas e principalmente tem um trabalho social muito importante. Começou por esse frade aqui franciscano, ó, que é o Frei Luiz. Por isso que o nome do lar, né, leva o seu nome, porque em vida ele teve um papel muito importante também. Também quem quiser conhecer um pouco mais na biografia do Frei Luiz, também tem no próprio site da instituição, no Google, enfim. Bem, fazendo as primeiras apresentações em relação a esse médico, que também ele presta serviço nesse Lar de Frei Luiz, ele tornou-se um profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos. Com frequência realiza palestras no Brasil e no exterior sobre esses e outros temas que envolvem filosofia e as ciências espíritas, o que levou a escrever livros com relatos detalhados sobre os fenômenos que testemunha há quase 40 anos no grupo ao qual ele pertence. Então, esse livro eu poderia dizer, para mim, que ele seria assim um guia, né, de quem realmente pretende conhecer um pouco mais sobre as experiências, não só mediúnicas, né, mas também conhecer o relato dele sobre essas experiências com espíritos, né, principalmente de médicos, em que eles tratam pacientes graves, né, com doenças graves, de forma muito clara, muito responsável, né, e muito enriquecedora para todos aqueles que têm dúvidas em relação a isso, né, mas e principalmente para todas as pessoas, né, nós também, pessoas comuns, tentamos entender o porquê de uma série de doenças que acometem a humanidade, né, como a gente pode se prevenir das doenças, por que elas vêm, explicar a causa de muitas doenças que muitas vezes é inexplicável para a medicina oficial,
e come porque algumas pessoas conseguem a cura e outras não. Então, também tirando um pouco da mistificação e do misticismo em relação em torno da fé, né? Então, a gente vê que nada é um milagre, né? Mas tudo tem uma explicação embasada, com base científica, filosófica também. Então, esse livro, antes de a gente adentrar aqui nas páginas, eu selecionei algumas páginas para vocês terem mais ou menos uma noção, uma ideia do que trata esse livro. É um livro delicioso. Não é só dirigido à classe médica convencional, mas também todas as pessoas, como eu falei, desejam conhecer, se aprofundar um pouco mais, entender esse universo que somos nós seres humanos, que ainda nós não nos descobrimos em nossa totalidade. Então, feitas as primeiras apresentações, como esse livro realmente merece ser lido, ele começa aqui a falar e explicar sobre algumas coisas em relação ao espírito, ao perispírito, aos órgãos, né? Não só a parte técnica, já que ele é médico, como também a parte espiritual, já que também ele é um profundo e exímio estudioso das ciências espiritualistas, mais especificamente do espiritismo. Ele fala aqui uma coisa que me chamou atenção, das várias experiências que ele teve a oportunidade de estar presente lá de Frei Luiz. Para quem não sabe, lá acontece não só atendimento fraterno, as palestras, os estudos espíritas, como também no lar de Frei Luiz, é feito também sessões de materialização de espíritos. O que seria isso? É um grupo de pessoas que se reúnem, pessoas capacitadas, né, para esse tipo de experiência, que é feita de forma muito séria, muito respeitosa, em que espíritos se materializam e é feito curas em pacientes graves, como eu já expliquei. É qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de cura? Não. Principalmente para pacientes graves, em que a medicina tradicional já descartou todas as possibilidades de cura, já foi feito tudo o que a medicina poderia ter feito, a medicina convencional ou tradicional, em relação àquele paciente. E aí ele vai buscar o lar de Frei Luiz para realizar algum tipo de cirurgia espiritual. Geralmente são pacientes cancerosos, né? Com algum tipo de doença em que uma cirurgia convencional poderia trazer a morte do paciente ou que acarretaria muitos riscos. Então, para quem deseja conhecer detalhes sobre isso, eu aconselho ler o livro, porque o livro é muito esclarecedor. Dentre essas várias reuniões em que o Dr. Paulo César Frutuoso pôde presenciar no lar de Frei Luiz, eu vou ler para vocês aqui uns trechinhos, porque eu acho que merece ser lido para que vocês possam sentir mais ou menos como é a pegada do livro. Em uma das sessões, ele, como toda pessoa, acredito, e principalmente como médico, cientista, que tem aquela curiosidade de tentar entender as coisas de forma muito técnica, de forma muito racional, quando ele foi convidado a participar de um seleto grupo para dar-lhe assistência, né, às entidades, aos médiuns que doavam ectoplasma para que essas sessões acontecessem, os pacientes fossem atendidos, ele ficou assim, absorto, tentando entender como é que acontecia aquelas materializações, em que isso poderia ter consequência no corpo humano, como a ciência poderia investigar isso profundamente. Então ele ficou, né, nesse turbilhão de pensamentos. E aí ele começa, em uma das páginas, dizendo assim: desagradável reprimenda. Ouviam-se o balbuciar das preces e as melodias clássicas em surdina, mas minha atenção estava sempre completamente voltada para o espírito em sua soberba atuação. Então ele já começa a descrever como é o ambiente, né, lá, porque poucas pessoas têm acesso a esse ambiente. Então ele começa a testemunhar e a descrever que lá tem as preces que são feitas antes da sessão começar, é feito um silêncio absoluto, uma concentração absoluta, respeitosa, e principalmente ele diz que coloca com a música melodiosa, né, que tem uma harmonia melodiosa, para que tudo isso seja propício para que os pensamentos, os sentimentos, o ambiente, a atmosfera sejam mais elevada possível para que essas entidades possam se materializar devido à grosseria que é o nosso planeta, devido aos fluidos mórbidos que emitimos constantemente. E aí, ele diz: em uma dessas reuniões, a entidade iluminada interrompeu o atendimento ao enfermo que se achava no quinto leito
Lá tem vários leitos, né? Que eles são atendidos. Exatamente o mais afastado da posição em que me encontrava. Ou seja, ele estava próximo ao primeiro leito e lá no último leito, a entidade materializada, ele conseguia ver a olho nu, voltou-se do quinto leito até onde ele estava e caminhou lentamente em minha direção. Sua luminescência parecia clarear o caminho trilhado por seus passos. Então ele percebeu que aquela entidade luminescente, onde eles estavam caminhando, a luz vinha junto com ele. Estancou diante de mim e por segundos pareceu sondar meus mais recônditos pensamentos. Percebi que alguma palavra me seria dirigida. Então ele, muito observador, muito curioso sobre todas essas indagações que eu já acabei de falar anteriormente, a entidade para o que estava fazendo, que era atendimento a um paciente, e vem até ele, e diante dele, materializada a entidade, percebendo os pensamentos dele, porque até então tudo que ele estava questionando era tudo no pensamento, ele não exteriorizou, falou nada. Então a entidade percebeu o que ele estava pensando, foi até ele e estacou diante dele. Gente, isso não é sonho, não é sonambulismo, foi uma sessão presencial de espíritos materializados. Após alguns momentos com requintes de eternidade, porque ele achou que aquele momento durou a eternidade, ouvi pela primeira vez a voz de um espírito materializado, do qual não conseguia distinguir as feições, encobertas pela penumbra do ambiente. Uma única frase expressa como que um sussurro ecoou em meus ouvidos, um som rouco e arfante, que lembra vagamente a voz do médium. Ele disse à entidade, dizendo para ele: se você continuar com seus pensamentos de curiosidade sobre mim, serei obrigada a interromper o atendimento aos enfermos. Gente, assim, quando a gente vai lendo o livro, porque ele fala com tantos detalhes que a gente se imagina dentro, né, como se os olhos dele fossem os nossos olhos. Então ele leva, através da narrativa dele, muito detalhista, muito clara, muito maravilhosa. A gente se sente realmente naquele ambiente, naquele lugar, como se ele fosse testemunha realmente ocular, como se fosse, não, ele é testemunha, foi testemunha daqueles fenômenos que aconteceram durante 40 anos que ele pôde verificar. E aí é como se nós estivéssemos lá dentro, porque ele fala com tantos detalhes, né, que a gente se sente lá dentro também. E aí ele diz: um indefinível sentimento de vergonha invadiu todo o meu ser ao ouvir aquelas palavras. Em minha sede de saber, esquecer o principal, a caridade. Frederico von Stein estava certo. No caso, a entidade ao qual deu esse carão nele foi Frederico von Stein, que seria um antigo médico nazista desencarnado. A história dele também, desse médico, consta nesse livro. Como eu falei para vocês, quem quiser conhecer mais sobre, leiam um livro, vocês não vão se arrepender. Então, ele, diante dessa advertência, ele ficou meio que, né, tomou para si aquela advertência e parou para pensar que realmente o que importava ali não era, lógico, né, que tudo aquilo, aquele ambiente envolve, né, curiosidade, você querer saber e tudo mais. Só que não era um momento propício para aquele momento, porque realmente o ectoplasma doado pelo médium para que houvesse aquela materialização de espíritos era um trabalho muito desgastante, muito minucioso, né? Então, a gente imagina o esforço que é para uma entidade se materializar e operar aquelas curas. Então, até o pensamento tem que ser vigiado, porque o pensamento também é matéria, como ele explica aqui no livro. E aí ele diz: eu me tornara um foco psíquico destoante do ambiente elevado em que me encontrava. Sempre que isso ocorre, parte considerável do ectoplasma disponível é usada pelos técnicos espirituais na neutralização das fontes perturbadoras. Então, cada pensamento distoante, eles vão utilizar o ectoplasma para poder limpar aquele pensamento, né? Para que não possa haver nenhuma contaminação e nem risco, tanto para a equipe encarnada quanto para a equipe desencarnada, porque um tipo de trabalho desse que é realizado é um trabalho muito sério e muito perigoso também. Então, em vez de você estar ali num momento de prece, de oração, de vibração altíssima, para que todo o trabalho possa ser realizado em harmonia, qualquer pensamento, inclusive até barulho ou ato, destoa do ambiente, eles vão ter que utilizar o ectoplasma que seria utilizado para o paciente, para uma pessoa que não está num padrão, num acordo ali, como se fosse realmente um centro cirúrgico, né?
e que precisa de todas as medidas de segurança para que aquele momento possa acontecer da melhor maneira possível. E aí ele logo caiu em si e percebeu isso. Então, assim, a gente vê com que seriedade é feito esse tipo de cirurgia. Só lembrando que as cirurgias espirituais realizadas no Lar de Frei Luiz, ainda hoje são realizadas, não tem corte físico. Não é aquelas cirurgias que a mídia costuma colocar, né, com pessoas que se dizem estar incorporadas com o espírito de algum médico alemão, né? Não é o estilo, né? Vamos dizer assim. Não tem objetos de perfuração, não tem. Tanto é que os pacientes saem de lá sem nenhuma marca em relação ao seu corpo. Tudo é feito a nível perispiritual, porém com muita eficácia. A extração de tumores, né? Ela é extraída de uma forma muito complexa, que ele explica aqui no livro, né? Não vou me atentar para essas minúcias, porque as pessoas, a grande maioria, talvez não entendam do que eu esteja falando. Estou tentando filtrar e apresentar para vocês da melhor maneira possível, simplificando. E aí tem um capítulo que ele fala, que é o capítulo 9, que é sobre justamente esse médico nazista, o Frederick von Stein, né? Fala de como foi o desencarne dele, como era a vida dele antes dele entrar no Lar de Frei Luiz. Ele desencarnou de um acidente de jipe quando o míssil caiu próximo à base deles, né? E ele fazia parte do exército alemão como cirurgião geral do exército alemão. E aí ele, depois do desencarne, foi parar no Brasil, graças ao Frei Luiz, que resgatou ele, né? E ele desencarnou com uma dor na perna muito grande, porque ele fraturou a perna. E aí ele se queixava muito da dor na perna. No começo ele era muito incrédulo em relação a Deus. E aí com o tempo, com as doutrinações, né, com idas ao centro espírita, ele foi doutrinado, esclarecido, e depois ele passou a ser parte integrante da equipe do lado de Frei Luiz. E aí tem outros médicos também, como Pierre, tem outros médicos aqui, vários médicos, não estou lembrado o nome direitinho. Mas todos eles, né, foram convidados antes fazer o mal, fazer o bem, né, para esses pacientes. Então seria uma forma de conversão, de reparação. E aí ele vem para o Brasil, onde a necessidade é maior, a demanda é muito maior, em que muitas vezes a saúde pública não consegue, né, atender toda uma demanda de pessoas que precisam realmente dessa cura, dessa ajuda. E eles vêm realmente nesse serviço, né, trabalhando para e com Jesus. É um trabalho muito interessante. Gente, vocês lerem esse livro, vocês vão se apaixonar. Bem, e aí ele fala dos 3 estágios da medicina. E eu separei aqui o 4º estágio da medicina, que ele diz assim, que o 4º estágio da medicina ultrapassará tudo até então revelado ou imaginado pela ciência médica, descortinando finalmente o fantástico componente energético. A mesma tecnologia que nos mostra a localização de tumores minimamente ocultos, utilizando já a antimatéria, que é o caso da tomografia, por emissão de pósitrons, prosseguirá em seu aperfeiçoamento, alcançando tamanha sensibilidade que as sutis emanações fluídicas perispirituais serão percebidas pelos sensores de tais equipamentos. Então ele começa a demonstrar que hoje a ciência investiu muito em conhecimento e tecnologia de ponta, a ponto de conseguir identificar tumores, que aos olhos humanos é invisível. Você vai olhar para o corpo humano, você não imagina que a pessoa tem um tumor. E esses aparelhos conseguem, através dessa emissão da antimatéria, que seria esse tipo de ele chama aqui de pósitrons. Eu não entendo nada sobre isso, né? Essa parte aí eu não entendo. Então são raios, são substâncias que conseguem ver através dos órgãos, né? Tumores, substâncias que tem no nosso corpo. No futuro ele diz que esses mesmos aparelhos aperfeiçoados e a ciência avançada conseguirá perceber também o perispírito. E o que é o perispírito? É o envoltório sutil que envolve o espírito. Porque o médico acredita, diante de muitos estudos, né, experiências, enfim, que a maioria das doenças se originam do perispírito e passa para o corpo físico, que é como se fosse um para-raio, né? Muitas doenças que acometem a humanidade. Mais adiante, avançando aqui um pouquinho, ele fala sobre carta aos médicos, né? Ele dá uma carta aos médicos. Ele diz, se os médicos orassem, né? Se os médicos orassem. E ele diz assim, que as convicções às quais ele chegou foi fruto de longos períodos de observação. Então a gente vê que não foi do dia para a noite que ele conseguiu chegar a essas conclusões. Que ele diz, inclusive, que o Leonardo da Vinci diz que a verdade é filha do tempo.
E aos poucos, né, a ciência humana vai chegar também a essas mesmas convicções. Ele diz assim: caros colegas, ao término dessa breve missiva, permitam-me dizer ainda que sou absolutamente convicto de ter existido um homem que há 2000 anos curava tão simplesmente com sua presença, com seu olhar ou o toque de suas mãos. Como médico, desejo saber como ele realizava esses prodígios, porque, segundo suas próprias palavras, nada existe oculto que não seja para ser revelado. Se não for possível nesta minha atual existência, pretendo continuar nas futuras a busca por esses conhecimentos, seja em que dimensão for. Afinal de contas, tenho a eternidade à minha frente. E a este Deus Supremo, que eu não entendo, embora tenha tranquila certeza de sua existência, peço e imploro que, assim como sou assistido em todas as minhas ações por orientadores amigos invisíveis, permita que eu, desvencilhado do escafandro físico com o qual interajo com este mundo que habito, possa também auxiliar no futuro, pela intuição mental positiva, os médicos que em algum recanto da terra venham a dar continuidade ao meu trabalho de ajuda aos que padecem. Convido todos a me seguirem. Gente, então assim, a gente mostra que essas últimas palavras que ele fala, que ele direciona principalmente à classe médica, ele coloca em primeiro lugar o Cristo, né? O Cristo como referência do verdadeiro médico, que era o médico da alma. Porque todas as realizações que ele operou em benefício da humanidade, né? Todas as curas que ele realizou até então, era de uma profunda e complexa medicina muito mais avançada do que a gente pode imaginar, que a religião deu como milagre, mas como ele mesmo diz aqui, que o próprio Cristo disse que nada que é oculto ficaria escondido, né? Hoje, com o avanço da ciência, descoberta de tantas coisas, né? Graças à inteligência do homem e à evolução do pensamento da humanidade, muitas coisas, muitas graças nos foram dadas, né? Através de intuição, de descobertas, né? Para que pudéssemos ter o melhor meio de vida possível aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam na condição de humildade, porque acima de tudo isso tem Deus, que é o Ser Supremo, que ele diz que não compreende ainda, porém tem a certeza tranquila da sua existência. E ele diz que implora às entidades amigas que, quando ele desencarnar, que ele também possa intuir àqueles médicos que conseguem captar, né, essas intuições, para que ele possa auxiliar também com o conhecimento que ele tem, a melhor maneira possível as pessoas, pela intuição mental positiva. Então ele já coloca aqui que se todos os médicos, né, principalmente agora essa parte aqui é a classe médica ou as pessoas da área de saúde, que quando tem um pensamento elevado, quando oram, né, de verdade, quando se doam àquele trabalho, né, eles conseguem atrair para si entidades que vibram no mesmo sintonia e conseguem atrair para si energias positivas, a tal ponto que muitos pacientes às vezes se sentem muito melhor. A cirurgia é muito mais rápida, muito mais eficiente. Os médicos, intuitivamente, através dessas entidades, conseguem descobrir doenças de forma muito mais rápida, encaminham o melhor tratamento, mas que se também aliasse a isso a fé espiritual, né, juntamente com a medicina espiritual, estudassem mais também sobre esse outro lado, sobre a face oculta da medicina, né, que também existem entidades que ajudam a auxiliar os médicos, né, então assim, hoje estaremos num nível, né, num grau de saúde mental, física, muito melhor, né? Então, assim, eu dispenso demais palavras para falar desse livro. Ele merece muito mais. Eu poderia até fazer uma resenha 2 sobre esse livro, né? Quem se interessar que eu fale um pouco sobre, porque é muito interessante. Gente, tem muitas curiosidades. Tem materialização de espírito, de preto velho. Fala sobre doenças. Ele fala sobre eutanásia e aborto. Ele fala sobre várias lições de espíritos como preto velhos, que são entidades que curam com as ervas, né? Que pessoas que procuram realmente esses lugares porque já está desacreditada de esperar, né? Pela saúde pública. Então encontram lá também esse conforto, não só físico, mas também espiritual. Como também ele fala aqui que, inclusive, teve alguns amigos dele, inclusive da classe médica, que foram beneficiados pelas cirurgias espirituais e que saíram de lá céticos, sem acreditarem.
dizendo que não acreditam em pronto, embora tenha obtido a cura, e muitas vezes o tumor, o espírito conseguia tirar, desmaterializar o tumor de dentro da pessoa e rematerializar e colocava no recipiente, eu achava a pessoa o tumor, a pessoa olhava, pesquisava no laboratório e disse que não acreditava. Então, assim, não estamos aqui debatendo a questão de fé. São fenômenos, são fatos, né, que a medicina oficial ainda não consegue explicar, mas que através da vasta experiência dele, vasto estudo, né, e documentado, arquivado, lá tem vários arquivos, documentos, fotos sobre essas experiências, né, verdadeiro arsenal de conhecimento. Aqui está, inclusive, ele me autografou o livro. Ele faz palestras, para puderem procurar no YouTube também, sobre palestras dele, inclusive sobre esse livro que ele fala e explica muito melhor do que eu, obviamente, porque o próprio autor ainda está vivo, graças a Deus, que ele pode contar para vocês com mais propriedade sobre esse assunto, com mais detalhes. Então, se vocês puderem procurar no YouTube, tem muito sobre a medicina, a face oculta da medicina, a medicina mediúnica do futuro também, que é outro livro dele. Em outra oportunidade também vou resenhar essa outra obra dele, que é Espíritos Materializados, Espíritos Decaídos Materializados. Você vai ficar na próxima resenha, na outra oportunidade. Bem, eu agradeço a vocês, eu me estendi um pouco mais, porque eu achei que essa obra merecia, sim, esse espaço, né, essa abertura. E eu vou dizer pra vocês que a pessoa que me apresentou essa obra, quando ele me apresentou essa obra, me deu de presente, quando eu vi no Facebook, eu quis ler, ele me apresentou, ele me emprestou, eu devolvi, depois comprei esse livro pra mim. Quando o Dr. Paulo César veio a Teresina fazer uma palestra, eu pude comprar, ele pôde me dar o autógrafo dele, foi uma coisa muito especial, porque foi como se fosse uma boia de salvar a vida que alguém me lançou, em que eu estava num momento muito complicado na minha vida, né, de realmente descrença total em relação a muitas coisas. Então, assim, eu espero que outras pessoas também, eu possa ter alcançado de alguma maneira outras pessoas, e que também mais boias possam ser lançadas, né? Quando a gente está descrente de muitas coisas, né? Então fica aqui a Face Oculta da Medicina para vocês. É a resenha literária dessa semana. Não esqueça de dar o like e compartilhar se você acha que esse vídeo foi interessante. Obrigada, beijos.